Você já deve ter ouvido falar da Sérvia e dos sérvios em algum momento de sua vida. É uma nação que fez seu nome em vários campos, desde o passado até o presente. Atualmente, eles vivem no cruzamento entre os Balcãs e a Europa. Não tem fronteira terrestre com o mar e é cercada por vários países dos Balcãs e da Europa. Por exemplo, a Sérvia tem fronteiras terrestres com a Hungria, a Croácia e a Romênia, ao norte. Faz fronteira com a Bósnia e Herzegovina, no oeste, e com Montenegro e Bulgária, no sul. Eles não reconhecem o Kosovo, no sul, como um estado independente e afirmam que o Kosovo é seu território. A Sérvia tem uma área de 88.500 km². Nesse sentido, eles têm uma área de superfície muito grande em comparação com os países europeus e os países dos Balcãs. Sua capital e cidade mais famosa é, obviamente, Belgrado. Atualmente, há cerca de 7 milhões de pessoas vivendo no país, das quais cerca de 2 milhões vivem em Belgrado. Antes de passar para a vida atual em Belgrado, na Sérvia, vale a pena mencionar a história do país, porque os sérvios estiveram diretamente envolvidos em várias situações complexas ao longo da história. Acredita-se que os sérvios tenham chegado ao que hoje é a Sérvia por volta do século VII e são considerados parte da nação eslava do sul. Além disso, o estado da Iugoslávia, do qual eles faziam parte no passado recente, também era conhecido como a Terra dos Eslavos do Sul. Os sérvios estabeleceram seus próprios reinos e principados entre os séculos VII e XIV, período em que adotaram o cristianismo. Por volta do século XIV, eles entraram em conflito com o Estado turco do Império Otomano e travaram várias guerras com os otomanos. Os sérvios estiveram sob o domínio otomano até 1878. Em 1878, com o Tratado de Berlim, eles recuperaram a independência total e restabeleceram seu reino. No século XX, eles se tornaram proeminentes durante as guerras dos Balcãs e a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, um sérvio chamado Gavrilo Princip assassinou o sucessor austro-húngaro, dando início à Primeira Guerra Mundial. Estima-se que mais de 1 milhão de sérvios tenham morrido nessa guerra. No final da guerra, as nações sul-eslavas se uniram sob a União da Iugoslávia. Após a Iugoslávia, o país foi renomeado República da Sérvia e Montenegro em 2003. Em 2006, Montenegro declarou independência da Sérvia. Por fim, os últimos remanescentes da Iugoslávia chegaram ao fim e a Sérvia voltou a ser um país por direito próprio. Para piorar a situação da Sérvia, em 2008, os kosovares declararam independência e se separaram dos sérvios. Atualmente, a Sérvia não reconhece Kosovo como um estado oficial. E a fronteira entre os dois territórios é protegida pela OTAN. Hoje, a Sérvia tem essa bandeira. Essa bandeira tem um fundo de listras horizontais vermelhas, azuis e brancas. Essas são as chamadas cores do panslavismo. É por isso que essas três cores têm significados e importâncias semelhantes para todas as nações eslavas. Diz-se que a cor vermelha representa o sangue derramado pelos eslavos e a coragem. A cor azul representa a liberdade e a lealdade. E a cor branca representa a paz e a nobreza. Na parte frontal esquerda da bandeira, há um escudo vermelho com uma coroa real e o brasão de armas da Sérvia. Esse brasão foi usado pelos reinos sérvios no passado. Dessa forma, o Estado sérvio moderno deve querer enviar uma mensagem de um país forte ao colocar o brasão de um reino sérvio forte em sua história, em sua bandeira atual. Se nos concentrarmos um pouco no poder militar do país, hoje ele está entre os 20 países com o exército mais forte do mundo. Estima-se que o exército sérvio tenha cerca de 20 mil membros ativos. Também possui mais de 200 tanques de batalha e cerca de 50 jatos de combate de fabricação soviética e iugoslava. Portanto, pode-se argumentar que o poder militar sérvio é o melhor poder militar nos Balcãs. Por outro lado, se você for à Sérvia, verá que o alfabeto deles é cirílico. Atualmente, a maioria das nações eslavas usa o alfabeto cirílico.
Esse alfabeto tem uma letra para cada som e é lido da mesma forma que é escrito. O sérvio pode ser traduzido para os alfabetos latino e cirílico. Nesse sentido, é possível ver alguns sinais em Belgrado no alfabeto latino, enquanto outros estão em cirílico sérvio. Mesmo que não esteja familiarizado com o alfabeto, você pode ganhar a preferência dos sérvios aprendendo pelo menos algumas palavras em sérvio. Por exemplo, a palavra sérvia para olá é zdravo. Ou você pode dizer kako si para cumprimentar um sérvio que acabou de conhecer. Para dizer sim, você usa o som da. Para dizer não, eles dizem ne em vez de nó. Se você disser volim te para alguém lá, estará dizendo eu te amo. Se tentar falar algumas palavras em sérvio enquanto estiver lá, você ganhará a simpatia da população local. Eles podem lhe oferecer alguns dos produtos que vendem, ou podem querer conhecê-lo pessoalmente e descobrir quem você é. As pessoas de lá não são racistas e são amigáveis, mas você precisa se lembrar disso. Não importa quão bem você fale sérvio, aos olhos deles, você sempre será visto como um imigrante estrangeiro. Vamos falar também sobre os belos nomes que os sérvios dão a seus filhos. Os pais no país geralmente dão a seus filhos nomes que começam com a mesma letra. Por exemplo, Marko e Marija, ou Tijana e Tomislav. Marko e Tomislav são nomes de meninos, enquanto Marija e Tijana são nomes de meninas. Há também um nome que eles gostam muito, como Miroslav, que é uma combinação das palavras paz e eslavo. Outros nomes que eles dão a seus filhos, como Ana, Lena, Catarina, Stefan, Luca, Bogdan, trazem traços da história eslava e do cristianismo. Por outro lado, se observarmos a moeda do país, eles usam seu próprio dinar sérvio. Como a Sérvia ainda não é membro da União Europeia, eles usam sua própria moeda, não o euro. Por exemplo, eles têm notas grandes, como 2.000 dinares. Esses 2.000 dinares sérvios equivalem a 17 euros na taxa de câmbio atual. Portanto, podemos ver que os sérvios têm uma moeda extremamente sem valor em relação ao euro. Acima de 100 dinares, você pode notar um rosto familiar: o cientista mundialmente famoso Nikola Tesla. Sim, Tesla era um cidadão sérvio e até tem seu próprio museu em Belgrado. Você verá esse museu e a vida de Tesla mais adiante no vídeo. Tesla é um valor nacional tão grande para esse país que até o aeroporto de Belgrado tem o nome de Nikola Tesla. Se você entrar em Belgrado hoje, o primeiro lugar que provavelmente verá é a rua Knez Mihailova. Essa é a rua de pedestres mais movimentada de Belgrado e é bastante majestosa. Nomeada em homenagem ao príncipe Mihailo III da Sérvia, você pode ver muitas lojas mundialmente famosas alinhadas lado a lado nessa rua. A elite do país, os turistas e os cidadãos comuns passam muito tempo nessa rua de pedestres. No lado oposto da rua, você verá arranha-céus com excelente arquitetura eslava. Quase todos esses edifícios são creme claro ou em vários tons de branco. A arquitetura, cada uma com mais de 100 anos, dá a essa rua de pedestres na Sérvia uma atmosfera preciosa. Essa é exatamente a aparência da rua há cerca de 100 anos, no início dos anos 1090. Se você prestar atenção, todas as arquiteturas ao longo da rua foram preservadas da melhor maneira possível durante esse período de 100 anos e sobreviveram até os dias de hoje. Outra coisa que você pode notar é que naqueles anos, essa rua não era uma rua de pedestres. Portanto, os carros podiam passar pela rua. As pessoas podiam até mesmo conduzir seu gado pelo meio da estrada. Com o tempo, essa rua foi transformada em uma rua totalmente para pedestres. Naquela época, assim como hoje, era a rua mais movimentada e representava uma rota onde as pessoas se socializavam e faziam compras. Atualmente, essa rua está repleta de músicos de rua de vários gêneros. Em Belgrado, os músicos de rua fazem música com os instrumentos em que são bons, sem nenhuma restrição, e pedem doações. Alguns tocam piano, outros tocam violão, outros cantam. A qualquer hora do dia,
você verá várias pessoas montando barracas de música nessa rua. Ao ouvir a música deles, você encontrará barracas de pipoca móveis no meio da rua. Os sérvios devem gostar tanto de pipoca que há estandes móveis de pipoca em muitas partes da cidade. A arquitetura de Belgrado é magnífica o suficiente para valer a pena fotografar e ser fotografada. No entanto, as redes de bonde e metrô que passam no meio da rua impedem que você tenha uma visão perfeita da arquitetura. Se você quiser tirar uma foto da arquitetura ou do céu do outro lado da rua, o excesso de cabos é um pouco desagradável. Entretanto, nas capitais dos países europeus, é normal ter bondes e trens circulando pela cidade, o que é um sinal de desenvolvimento. Além disso, devido às conexões ferroviárias, eles construíram principalmente passagens subterrâneas, e não passagens superiores, para que os pedestres pudessem atravessar a rua. Devo dizer que as passagens subterrâneas de Belgrado parecem muito limpas e novas. Por outro lado, há um detalhe muito positivo em termos de transporte. A capital, Belgrado, tem uma área de apenas 360 km². Portanto, o transporte no centro da cidade é extremamente fácil. Melhor ainda, há serviços de transporte público que o levarão do aeroporto para o centro da cidade totalmente de graça. Não importa onde você esteja na cidade, se entrar em um ônibus vermelho, você entra no meio do ônibus e viaja de graça. E isso não se aplica apenas ao transporte para o aeroporto, mas também para toda a cidade. Não, vocês ouviram direito, o transporte em Belgrado é gratuito para todos, meus amigos. E no último ano, o transporte público tem sido gratuito. Se você acha que a cidade é pequena e pega um táxi, está cometendo um grande erro. Porque os motoristas de táxi na Sérvia são muito inteligentes. Por exemplo, para levá-lo do aeroporto ao centro da cidade, eles cobram de acordo com o número de pessoas. O preço médio para 3 pessoas é de aproximadamente 40 euros. Não há sistema Uber no país e você precisa obter preços individuais de táxis para o seu destino. No entanto, um sistema semelhante ao Uber, chamado CarGo, está ativo em Belgrado. A distância entre o centro e o aeroporto é de 14 quilômetros e esse preço não é nada aceitável. Em vez disso, pegue o ônibus urbano vermelho número 72, que está esperando na saída do aeroporto para o centro da cidade gratuitamente. Da mesma forma, faria mais sentido pegar o mesmo ônibus da parada Zeleni Venac, na cidade, para o aeroporto. Você pode ficar um pouco desapontado se observar os veículos civis na cidade. Mesmo em países menos desenvolvidos do que a Sérvia, é possível ver veículos muito mais luxuosos e de classe premium nas capitais. No entanto, a maioria dos veículos usados em Belgrado, a capital, é geralmente destinada à classe média. É claro que isso não é apenas uma questão econômica, mas também de preferências. Na Europa e nos Balcãs, as pessoas preferem veículos mais minimalistas e fáceis de estacionar. Os sérvios também não têm sua própria marca de carros modernos. Na verdade, na época da Iugoslávia, os carros Zastava e Jugo eram produzidos e usados no país. Em 2008, a produção de marcas próprias foi interrompida. Atualmente, apenas alguns ônibus para transporte público são produzidos localmente. A marca de carro mais comum que você verá nas ruas de Belgrado é a Skoda. Isso não deveria ser uma surpresa, porque o povo sérvio, que está geograficamente muito próximo da República Tcheca, não hesita em preferir veículos da marca Skoda, que são produzidos na República Tcheca. Quando se trata de transporte, Belgrado não é uma cidade tão grande quanto se pensa. Portanto, não há necessidade de uma rede de metrô e nenhum investimento foi feito nela. As pessoas usam ônibus urbanos, ônibus metropolitanos e táxis brancos para o transporte público. A maioria dos lugares da cidade pode ser facilmente acessada a pé. Por exemplo, a cidade é dividida no meio por um rio, o Sava. Mais da metade dos residentes permanentes ou visitantes de curto prazo de Belgrado passam seu tempo no lado sul do rio. O transporte público é praticamente desnecessário, a menos que você precise ir para o lado norte da cidade. Se vocês perguntarem o que há no lado norte, meus amigos, haverá um grande silêncio. Nesse local, chamado Nova Belgrado, há edifícios da Iugoslávia que ainda são habitados.
Há também as sedes de empresas mundialmente famosas, como a Microsoft e a Huawei, fábricas, um aeroporto e academias. De fato, os sérvios dividiram a cidade em duas partes para atender a seus propósitos. O lado sul é totalmente turístico, com cafés, arquitetura deslumbrante, hotéis, museus e parques. No lado norte, há uma vida desolada e sem vida, onde o trabalho flui. Portanto, os lados opostos do rio Sava são como duas cidades completamente diferentes. A Sérvia também deve ter relações muito fortes com os chineses, pois há muitas placas e bandeiras chinesas no lado norte do rio. Há até mesmo restaurantes, hotéis e cassinos chineses perto do aeroporto. Isso mostra que os dois países têm relações estreitas. Está muito claro que os sérvios recebem investimentos de marcas chinesas e mantêm relações estreitas com os chineses. Outra coisa é que as pessoas podem beber água das fontes de rua em Belgrado com confiança. Tanto os habitantes locais quanto os turistas fazem isso. Se você for a diferentes países dos Balcãs, verá que muitas pessoas bebem água de fontes de rua e não pagam por ela. Se você fizer uma pesquisa na internet, eles dizem que a água da torneira nas ruas de Belgrado é segura. Eles dizem que o único lugar na Sérvia onde a água das fontes está contaminada é mais ao norte, na cidade de Zrenjanin. Entretanto, além da água da torneira nas ruas, você nunca deve beber água da torneira da casa ou do hotel onde estiver hospedado em Belgrado. Por exemplo, vamos fazer um teste simples para ver a quantidade de cloro que a água contém, enchendo esta garrafa até a borda com água. Como você pode ver, a água não é clara e contém muito cloro. Não é necessário ser um especialista em laboratório para ver isso. Além disso, as marcas de água mineral vendidas em garrafas plásticas nos mercados são realmente medíocres. Na Europa ou nos Balcãs, recomendo que você escolha água mineral para suas necessidades hídricas, porque a água mineral não tem sabor algum. A água mineral já é vendida a um preço mais alto do que a água não mineralizada. Você também pode preferir água engarrafada em garrafas de vidro nas cafeterias a beber água de qualidade real na Sérvia. O conteúdo mineral e de sabor dessas águas é significativamente maior. Se você for aos supermercados do país e observar os preços, encontrará preços aceitáveis. Há uma rede de supermercados chamada Maxi no país, e as pessoas geralmente compram seus mantimentos lá. No ano passado, a taxa de inflação anual da Sérvia foi de significativos 12%, mas, em comparação com os países europeus, os preços são mais baratos. Por exemplo, o preço médio de 1 litro de leite orgânico é de cerca de 200 dinares. Considerando que 1 euro equivale a cerca de 120 dinares sérvios, você pode comprar leite de alta qualidade por 1,50 €. O salame e as linguiças de peso padrão custam cerca de 2 euros. A carne que não foi submetida a nenhum tratamento térmico também tem um preço de 1,50 € ou 2 euros. O álcool é muito barato. O equivalente em dinares sérvios a uma lata de cerveja padrão é inferior a 200 dinares, o que significa que você pode comprar uma cerveja por 1,50 €. Se você quiser comer um delicioso prato de massa, um pacote de massa pode custar entre 1 e 2 euros. Em resumo, o preço da maioria das coisas que você toca na Sérvia varia entre 1 e 2 euros por pacote ou peça. Entretanto, na Sérvia, fora de Novi Sad e Belgrado, as pessoas não têm acesso fácil a alimentos de qualidade. O motivo é que não é fácil encontrar um emprego fora dessas duas cidades. Além disso, os preços dos alimentos estão em níveis semelhantes aos de países europeus, como Viena e Alemanha. Uma pessoa que vive na Sérvia não tem muito dinheiro sobrando na carteira para se alimentar depois de pagar os itens essenciais, como aluguel e contas de serviços públicos. Eles compram alimentos com uma estimativa de 200 a 300 euros por mês. Entretanto, uma pessoa na Alemanha sempre tem mais dinheiro para gastar com comida. Os sérvios tentam se contentar com menos dinheiro com os mesmos preços de mercado.
Se estiver procurando por produtos mais frescos a um preço mais acessível, você sairá das áreas turísticas e será recebido por mercados públicos ao caminhar em direção ao sul de Belgrado. Não vimos nenhum funcionamento anti-higiênico nesses mercados. Os vendedores do mercado montam suas barracas na praça do mercado, colocam seus produtos nas barracas e os vendem frescos para os clientes. Essa forma de compras é um sistema clássico de mercado público e é semelhante em quase todos os países dos Balcãs e da Europa. Se estiver se perguntando o que comer quando vier para a Sérvia e Belgrado, podemos dizer que você pode conseguir boas porções de carne por um preço baixo. Os bifes chamados chevap, que são famosos em quase todos os Balcãs, também são consumidos aqui. Esses kebabs custam 80 dinares cada. E se considerarmos que você come uma média de 5 deles, você pode encher seu estômago por 400 dinares, ou 3,5 euros. Por exemplo, em um restaurante padrão, esse hambúrguer de carne bovina é chamado de plijeskavica e custa apenas 4,50 euros, o que é muito bom. Outra opção são esses bifes de frango. Eles acrescentam muitas cebolas e molho picante. E você pode comer esse prato por um preço razoável de 530 dinares, ou seja, 4,50 euros. Se você estiver mais interessado em doces do que em produtos de carne, vale a pena mencionar que os sérvios comem muitos doces gordurosos no café da manhã. Nos restaurantes ou cafés da Sérvia, você deverá pagar por cada molho adicional que pedir com o prato principal. Isso significa que você paga mais por cada fatia de pão ou molho e precisa pedir separadamente. Eles não têm uma cultura de buffet e cobram por tudo o que é colocado em sua mesa. Se você for para as áreas mais afastadas da cidade, embora a segurança não seja um problema, alguns edifícios estão pintados com pichações de mau gosto. Há muita poluição sonora nesses locais, mas os coletores de lixo trabalham bem em toda Belgrado. Por outro lado, ao contrário da crença popular, as abreviações da internet na Sérvia são escritas RS, não SR. A abreviação deve ser República da Sérvia. Você pode notar isso em vários produtos e placas. A partir de 1º de janeiro de 2025, a renda mensal de uma pessoa com renda mínima no país será de 619 euros. A renda mensal líquida de uma pessoa comum no país é de cerca de 800 euros. É claro que esses salários não são suficientes para uma vida de qualidade. No entanto, os cidadãos sérvios têm uma renda melhor em comparação com os países vizinhos dos Balcãs. Se você veio ao país para trabalhar e não sabe o que fazer no início, pode começar como mensageiro motorizado ou de bicicleta. A Sérvia tem um sistema de compras online bem desenvolvido e mensageiros motorizados ou de bicicleta passam constantemente por você nas ruas. Uma das maiores empresas de compras online em operação no país é, obviamente, a Wolt e a Glovo. Você pode ver seus mensageiros em toda a Europa. A Wolt é uma empresa finlandesa, enquanto a Glovo é uma empresa espanhola. É possível que esses entregadores obtenham uma renda líquida média de 1.000 euros por mês até que tenham estabelecido um determinado pedido no local. Mas vou lhe dizer algo triste. Não sei de que país você está indo trabalhar na Sérvia, mas não é um país onde se possa ganhar muito dinheiro. É difícil ganhar dinheiro neste país, e os impostos são mais altos do que na maioria dos países vizinhos. Por exemplo, uma pessoa com um emprego legal formal em Belgrado paga 10% de imposto de renda, 13% de imposto sobre o fundo de pensão da cidade e 7% de imposto sobre o fundo de saúde. No total, você pode esperar pagar até 30% em impostos. Se você criar uma empresa de responsabilidade limitada, pagará um imposto corporativo adicional de 18%, além dos 30%. Isso significa que você pagará um total de 48% de imposto ao Estado sérvio. Você precisa falar sérvio até mesmo para ser um mensageiro. Não é possível encontrar um emprego permanente no país sem conhecer o idioma local. Ainda assim, aqueles que trabalham como nômades digitais acham lógico migrar para lá devido à localização central da Sérvia. No entanto, a Sérvia e Belgrado têm um estilo de vida muito civilizado.
Por exemplo, recentemente houve um acidente de trem em Novi Sad, no norte do país, que matou 14 pessoas. O governo protestou por meses. Todo o povo sérvio foi às ruas e durante meses os protestos não pararam. Por fim, seu atual governo ativo renunciou. Por mais triste que seja esse incidente, ele mostra que a democracia prevalece na Sérvia e que a voz do povo é dominante. Em países onde a democracia e o Estado de Direito prevalecem, podemos falar sobre civilização. Se você entrar nos prédios de apartamentos em Belgrado, poderá ver claramente que são prédios antigos do período iugoslavo. A atividade sísmica no país não é destrutiva e os terremotos não são frequentes. É por isso que a arquitetura e os apartamentos antigos sobreviveram intactos. Por exemplo, desde 1893, os maiores terremotos na Sérvia não atingiram sequer a magnitude 6. Nos séculos 20 e 21, o maior terremoto foi em 1922. A última vez que eles foram atingidos por um terremoto com magnitude de 5,4 foi em 2010. Embora o interior dos prédios de apartamentos seja resistente, os elevadores não são muito confiáveis. Quando você aperta o botão no elevador, você vê uma aceleração e desaceleração repentinas. Embora os sérvios tenham mantido a aparência externa desses prédios de apartamentos com 100 anos de idade, eles restauraram muito bem os interiores e deram a eles uma aparência moderna. Você também verá almofadas de aquecimento e radiadores nos apartamentos, indicando que alguns apartamentos são aquecidos com gás natural ou combustível sólido. Enquanto 10% do país usa gás natural para aquecimento, o restante usa combustíveis sólidos e ar-condicionado. Os moradores locais aconselham os recém-chegados a Belgrado a evitar prédios baixos. Por que não há sistema de aquecimento central nas ruas com prédios baixos? Em edifícios antigos e baixos, mesmo que haja um sistema de aquecimento, os combustíveis de baixa qualidade são preferidos. Isso leva a uma poluição do ar mais alta do que o normal nesse bairro durante o inverno. Não subestime a poluição do ar na Sérvia. Os sérvios dizem que a situação é bastante grave. É por isso que eles preferem morar nas áreas espaçosas de Belgrado. Os aluguéis mensais de apartamentos antigos próximos ao centro da capital começam em 500 euros. Se quiser morar perto do centro e em um apartamento novo de luxo, pode esperar aluguéis mensais de até 3.000 euros. Essa é, de fato, uma quantia surpreendentemente alta. Hoje, mesmo em Manhattan, Nova York, os aluguéis mal chegam a 4 ou 5.000 euros por mês. Portanto, se quiser alugar um apartamento decente em Belgrado, você deve gastar facilmente 1.500 euros por mês. Se um dia esse país se tornar membro da União Europeia, mais pessoas provavelmente desejarão investir na Sérvia e tentarão obter uma autorização de residência. Isso tornará o aluguel de um apartamento na Sérvia mais caro. Há também lojas de sanduíches abertas nas ruas movimentadas de Belgrado. É importante descobrir se os alimentos vendidos são saudáveis e seguros e de que animais a carne vem. Também há pessoas sem teto no país. Na verdade, é menos provável que você encontre essas pessoas do que em outros países dos Balcãs. Isso é raro na Sérvia, mas, como em qualquer outro lugar do mundo, os moradores de rua necessitados pedirão dinheiro. Em lugares como Albânia, Macedônia do Norte e Kosovo, os mendigos podem ser agressivos a ponto de pular em você. Na Sérvia, eles não intimidam você de forma alguma. Os daqui são diferentes dos outros. Têm papelão e escrevem em sérvio no papelão. Eles provavelmente apresentam os motivos pelos quais precisam de ajuda. Imagine que você foi à Sérvia com um ente querido e quer ter uma lembrança nostálgica. Há pessoas que tiram sua foto com equipamentos nostálgicos e a imprimem em papel jornal nas áreas movimentadas de Belgrado. Em vez de cobrar uma determinada quantia em dinheiro, essas pessoas tiram sua foto por qualquer valor que você esteja disposto a pagar. Em seguida, eles lhe entregarão a foto impressa em papel jornal imediatamente. Assim, quando retornar ao seu país, você poderá emoldurar esse pedaço de papel em um canto da sua casa e guardá-lo como uma lembrança. Essa é uma iniciativa muito boa.
E você pode ver atividades de rua semelhantes em outros países europeus. O clima na Sérvia está muito instável atualmente. Você pode ficar exposto a ventos fortes em qualquer época do ano no país. É por isso que às vezes você vê pessoas usando roupas de mangas compridas. Por exemplo, a jaqueta usada por essa pessoa que está sendo fotografada. Ou algumas pessoas preferem usar blusas longas e calças curtas. Na Praça da República da capital, há um concerto quase todos os dias. Se você gosta de festivais e shows, posso dizer que a vida em Belgrado é realmente divertida e animada. Por exemplo, em uma noite, você pode ver dançarinos sérvios apresentando uma dança folclórica, enquanto em outra noite, você pode ver um cantor de ópera dando um concerto. Os pombos sérvios também são muito amigáveis. Acho que é preciso tratar essas aves muito bem, pois quando você se aproxima delas, elas se aproximam de você. Eles não têm medo de você e esperam que você os alimente. Isso mostra, indiretamente, que as pessoas nesse país tratam bem os pássaros e os domesticam de certa forma. A vida em Belgrado realmente começa quando escurece à noite. Ao passear pelas famosas ruas, você verá novos dançarinos aparecerem de repente. À noite, quando as pessoas estão nas ruas, todos se esforçam mais para ganhar dinheiro, como esses dançarinos. Ou como essas garotas de mini-saia tentando vender sorvete nas costas. Para aumentar as vendas de seus produtos, eles preferiam moças jovens e bonitas. Eles tentaram implementar uma estratégia de vendas vestindo belas moças com mini-saias. Como resultado, eles venderam muito sorvete para os jovens. Se quiser fugir das multidões à noite e assistir ao pôr do sol, sente-se nos bancos à beira do rio na capital e desfrute de uma xícara de café. A vista do rio Sava é realmente espetacular. Você também pode manter a forma andando de bicicleta ou correndo ao longo do rio. Em Belgrado, a margem do rio é tão animada quanto as ruas. Como não há mar na cidade, os projetos habitacionais mais caros, os shopping centers e os cafés mais caros são construídos nessa área. Ao caminhar ao longo do rio, vire a cabeça e observe os edifícios em construção ou já construídos. Você deve saber que muitos desses edifícios foram comprados com meses e anos de antecedência por americanos, canadenses e árabes ricos. Esses apartamentos ultra-luxuosos têm vista para algumas das mais belas paisagens da Sérvia e estão entre as principais opções para investidores estrangeiros. Há também vários festivais ao longo do rio e a oportunidade de experimentar produtos sérvios. Nos parques, há mesas de jogo de xadrez para os idosos. Conhecido como Kalemegdan, esse lugar está localizado bem próximo à rua Knez Mihailova. Esse local oferece um ambiente realmente tranquilo para quem quer ler um livro, para quem quer ficar sozinho com seu amor e para os idosos jogarem. Em Kalemegdan, você pode até jogar tênis com seu parceiro ou deixar seus filhos felizes com os equipamentos de playground no parque. Quando a noite cai, a diversão em Belgrado aumenta. Alguns fazem festas em casa, outros vão para Skadarlija. Esse local é dividido em duas partes. Na primeira parte, há principalmente lugares onde os jovens entre 18 e 25 anos se encontram. Nesses locais, as pessoas fazem fila, uma após a outra, para entrar nos clubes de entretenimento e se divertir. Esses lugares autênticos, onde a verdadeira diversão acontece, atendem à elite e às pessoas com dinheiro. Os músicos sérvios fazem o melhor que podem para entretê-lo nesses lugares. Ao longo da rua, você verá mulheres bonitas e homens bem vestidos. Lugares como esses oferecem ótimas oportunidades para conhecer um sérvio local e se divertir, porque há muitas pessoas solitárias. Alguns não têm um homem com eles, outros precisam de uma namorada. De fato, muitas pessoas que vão à Sérvia afirmam que as mulheres desse país são as mais bonitas da Europa. Você pode decidir por si mesmo se os sérvios são bonitos ou atraentes. Mas uma coisa que se destaca é o fato de eles se vestirem de forma muito reveladora. As mulheres de lá podem ser um verdadeiro colírio para os olhos de quem está de fora.
Os habitantes locais dizem que as mulheres sérvias estão buscando uma vida tradicional. Por exemplo, elas têm muito interesse em se casar com um canadense rico que venha do exterior e invista em seu país. Mas se você for pobre, é muito difícil convencer uma bela mulher sérvia a se casar com você. Em 1993, a população da Sérvia era de quase 8 milhões de habitantes, enquanto hoje é de 6,6 milhões. Isso significa que 15% de sua população foi derretida. Isso mostra que eles preferem não se reproduzir. Os sérvios não planejam se casar ou ter filhos até a idade de 30 anos. Até os 25 anos de idade, eles levam uma vida voltada para o entretenimento e a universidade. Quando se aproximam dos 30 anos, tendem a constituir família. Portanto, enquanto as mulheres e os homens de países vizinhos, como a Albânia e o norte da Macedônia, estão predispostos à ideia do casamento precoce, os sérvios não estão. De fato, 51% da força de trabalho do país é feminina. Uma indicação de que as mulheres sérvias estão mais empenhadas em trabalhar do que em ficar em casa e ter filhos. Os homens sérvios são conhecidos por serem, às vezes, muito nacionalistas. É possível entender como os sérvios são fanáticos e nacionalistas indo a um jogo internacional do time de futebol sérvio. Especialmente os jogos da equipe de basquete da Sérvia são extremamente quentes. Os sérvios não gostam muito de futebol, mas são muito bem-sucedidos no basquete e apoiam seu país ao máximo. Eles não são muito tolerantes com aqueles que expressam opiniões negativas sobre seu país e tendem a defendê-lo. Eles são particularmente sensíveis a eventos políticos e militares relacionados à Iugoslávia. Da mesma forma, as questões de Kosovo, o que aconteceu no passado com a Bósnia e a secessão de Montenegro, são questões delicadas que não devem ser discutidas com os sérvios. Se você não se envolver em assuntos políticos e militares com os sérvios, eles não serão hostis com você. Em termos de segurança, Belgrado é definitivamente um dos países mais seguros que você pode visitar. É improvável que você se depare com algum crime enquanto estiver lá. De qualquer forma, você não verá muitos policiais ao seu redor enquanto caminha pela cidade. Isso ocorre porque não há necessidade de a polícia proteger as pessoas na cidade durante o dia. Além disso, se o seu objetivo em Belgrado é ser educado e informado em vez de se divertir, o Museu Nikola Tesla é o primeiro lugar a ser visitado por essas pessoas. Tesla, conhecido como o inventor da corrente alternada, é considerado por muitas pessoas em todo o mundo como a pessoa mais inteligente do mundo. Ele trabalhou durante toda a sua vida na transmissão sem fio de corrente elétrica. Hoje, se você for ao seu museu no sul de Belgrado, poderá ver uma variedade de seus pertences pessoais e também poderá realizar experimentos elétricos simples. Por exemplo, você já se perguntou como funcionam os rádios? Tesla inventou a bobina de Tesla para transmitir eletricidade sem fio, e hoje esse sistema é usado em todas as televisões e rádios. Tesla chegou a competir ferozmente com Thomas Edison, o representante da corrente contínua em sua época, e foi bem-sucedido. Mas, apesar de seu sucesso na corrente alternada, não conseguiu ter uma vida rica. Muitas pessoas dizem que Tesla era bom em ciência, mas não era bom em administrar dinheiro. Tesla, que vivia em hotéis o tempo todo, tinha 86 anos. Estava falido e foi encontrado morto em um quarto de hotel. Outro marco icônico de Belgrado e da Sérvia é a Catedral de São Sava. É a maior igreja ortodoxa do mundo. Especialmente o interior da catedral fascina quem vai até lá com sua arquitetura magnífica. Ela se assemelha à Hagia Sofia, em Istambul. Essa catedral ortodoxa em Belgrado também é o santuário religioso mais famoso do mundo. Não há nenhuma outra grande catedral ortodoxa no mundo que possa acomodar 10 mil pessoas. A construção dessa catedral começou em 1935, mas, devido a vários eventos políticos e guerras, ela foi concluída somente hoje. A Sérvia não é membro da União Europeia. Entretanto, os cidadãos sérvios podem viajar sem visto para os principais países do mundo, incluindo países europeus,
China e Rússia. Eles podem até mesmo viajar com segurança para o Montenegro, que recentemente se separou. Você provavelmente não poderá se tornar um cidadão montenegrino com um passaporte sérvio, mas poderá permanecer lá indefinidamente. Além disso, há rumores de que Montenegro entrará para a União Europeia em 5 anos. Você também pode testemunhar que, se parar 10 sérvios na rua na Sérvia e pedir para eles conversarem, 8 em cada 10 falarão inglês fluentemente. Especialmente as pessoas com menos de 40 anos têm uma alta porcentagem de inglês falado e podem entender você imediatamente e dar respostas fluentes. Além de Belgrado, é uma pena que a Sérvia não tenha uma cidade muito importante além de Belgrado. Tenho certeza de que muitas pessoas em todo o mundo pensam em Belgrado quando pensam na Sérvia. A falta de instalações de praia em Belgrado pode fazer com que uma pessoa que esteja indo morar lá permanentemente se sinta fria e entediada com a Sérvia. Portanto, a Sérvia não consegue atrair muitos turistas, embora receba investimentos residenciais de pessoas ricas, como os árabes. Por exemplo, em 2023, a Sérvia receberá apenas 2 milhões de turistas. Até mesmo uma ilha grega como Creta recebe mais de 3 milhões de turistas por ano. A qualidade dos turistas que vêm à Sérvia não é dos países ricos da Europa e da América. A maioria deles vem de outros países dos Balcãs, da Rússia e da Turquia. Em resumo, a Sérvia e Belgrado são um país da Europa Central imperdível, mas seguro, onde não se deve esperar muito. Você pode se inscrever no canal e nos apoiar curtindo o vídeo. Vejo você no próximo vídeo.